Olá, tudo bem? Me fala uma dúvida, por que o ser humano é um eterno insatisfeito com o que ele tem? Por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Por que a galinha do vizinho é sempre mais gorda? Por que tudo que é estrangeiro é melhor? Por que a infância era melhor do que os dias de hoje? Pois é, hoje vamos falar sobre esse lado de que estamos sempre insatisfeitos, que é esse lado triste da nossa natureza humana. Bora lá? Então, uma coisa é fato, o ser humano é um eterno insatisfeito. A nossa mente, ela sempre quer algo novo, sempre quer algo melhor. Nunca se contenta com nada. Ou se contenta é por questão de tempo, até querer outra coisa que supostamente seja melhor. Quanto mais longe da gente, mais nos interessamos naquilo. Olha só que tristeza. A grama do vizinho é sempre mais verde, mesmo que seja a mesma grama. Mas isso não é algo novo e faz parte da nossa natureza humana e é visto em toda a história da humanidade, em todas as culturas. Basta você ver, por exemplo, a própria Bíblia Sagrada. Adão e Eva tendo o paraíso todo para eles, mas ainda preferindo o fruto da árvore proibida, comendo tal fruto, mesmo contra a ordem bem clara do pai que não era para comer daquela fruta. Então foram punidos. Logo depois tiveram filhos, que foram os primeiros irmãos da história, em que um matou o outro por inveja e ciúmes. Caim matando Abel, pois Abel ele tinha um amor de Deus que Caim não tinha, e com isso Caim se vinga matando Abel. Nós vemos também claramente no êxodo do Egito, em que Moisés, guiando o povo oprimido, que eram os hebreus, que foi por muito tempo um povo escravizado, mas agora livres, eles estavam vagando no deserto, começando a sentir saudade do passado. Mesmo Deus mandando alimentos do céu, que eram os manás, para combater a fome dos hebreus, o povo ainda sentia a falta das frutas e da carne que tinham antes quando eles eram escravos. Esse povo, não satisfeito com Deus, inclusive começou a louvar um bezerro de ouro. Até que Deus ficou enfurecido, se vingou, transformando todo mundo que louvava o bezerro de ouro em churrasquinho. Sendo que ao longo dessa jornada, em busca da terra prometida, eles só reclamavam, cobiçavam várias coisas que eles não tinham. A própria Bíblia também narra os homens construindo uma torre de Babel, que era uma torre gigante que chegava até os céus e que Deus, por ver a tamanha ganância, destruiu a torre e castigou a humanidade para sempre, separando a gente em diversos pontos do globo, criando vários idiomas diferentes para que um não entendesse o que o outro falasse. O Velho Testamento inteirinho narra a insatisfação do homem com aquilo que ele não tem e como que isso causa prejuízo a ele. A questão é que isso faz parte da nossa natureza humana. Esse mesmo instinto está vivo dentro da gente até hoje. Hoje, para a gente, a grama do vizinho é sempre mais verde, a galinha do vizinho é sempre mais gorda, o passado sempre foi melhor, o estrangeiro é sempre perfeito e por aí vai. Você pode ter um relacionamento ótimo, você pode estar com aquela pessoa que combina muito com você, mas sempre vai aparecer outra pessoa que às vezes dá uma pontadinha no seu coração. Em certos casos até causa uma certa culpa em você por isso. A questão é que o mesmo vale para o emprego. Nós sempre estamos insatisfeitos, sempre estamos pensando em um emprego melhor e ignoramos que no outro emprego também tem essas dificuldades, os seus desafios, o seu lado predador, em que basta um deslize para a gente se patifar todo lá embaixo. Da infância, então, nem se fala, que é o que mais temos saudade, sendo que na época a gente tinha nossos problemas de crianças e a gente vê isso como se tudo fosse perfeito, sendo que na verdade a gente tinha inveja dos adultos, principalmente dos irmãos mais velhos. E o mesmo vale com toda essa tecnologia, ainda temos inveja do suposto bom selvagem. Afinal, a grama do vizinho será sempre mais verde, mesmo sendo a mesma grama que a nossa. A questão é que esse lado da nossa natureza é um lado que nunca se sacia, mas que por um lado tem um lado bom. Mas para você entender esse lado, eu preciso te fazer uma pergunta. Para você, o que seria melhor, ganhar na loteria ou perder uma perna? Pergunta estranha, não é? Estranha e óbvia. Já até imagino sua resposta. Você respondeu ganhar na loteria. Com certeza, né? Até eu queria. Mas quando o assunto é felicidade, talvez não seja muito importante isso no longo prazo. No curto prazo, ganhar na loteria é uma bênção, mas no longo prazo, a pessoa se adapta e passa a ter o mesmo grau de felicidade que tinha antes de ganhar. E perder a perna?
quase a mesma coisa, só que a diferença é oposta. Afinal, é uma tragédia, você vai ficar muito triste no começo, mas no longo prazo vai superar essa frustração e vai ter o mesmo grau de felicidade que tinha antes. Esse fenômeno tem um nome, se chama adaptação hedônica. Sem adaptação hedônica, nós seríamos pessoas eternamente frustradas, tristes, em luto pelas coisas ruins que nos acontecessem. Graças a ela, a gente supera momentos difíceis da vida no longo prazo. O problema é que ela é uma faca de dois gumes que também atinge as coisas boas da vida. Outra explicação para isso é a nossa mente ser programada para ter uma visão de contraste com as coisas. A própria palavra contraste já significa um grau marcante de oposição entre as coisas. Calma que eu vou te explicar. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma cor, por exemplo, a cor vermelha ou a cor preta, a nossa mente aumenta a nossa percepção das cores opostas caso elas apareçam. A questão é que a nossa mente opera dessa forma em relação ao que temos. Com a nossa mente o tempo todo vendo contrastes, vendo o que temos, mas enxergando também o que nós não temos. Por isso, a grama do vizinho é sempre mais verde, mesmo que seja, às vezes, até mesmo a mesma grama. E pelo que mostram alguns estudos, o que imaginamos é sempre diferente do que conseguimos. Isso daí já é até visto em ressonância magnética, feito por cientistas no cérebro das pessoas, em que imaginamos uma coisa, mas quando conseguimos essa coisa, essa fonte de desejo, a realidade é outra. Logo, a grama do vizinho vai ser sempre mais verde, mesmo que às vezes seja a mesma grama. A grama de antigamente era uma grama bem melhor, mesmo que seja a mesma grama. A grama de quando eu era criança era uma grama mais verdadeira, mais alegre. Eis o dilema eterno que estamos condenados a viver. Mas não devemos nos culpar por isso, nem ficar com raiva da nossa natureza, pois, como eu falei agora há pouco, tem o benefício de também não nos apegarmos aos momentos ruins da vida, e sem falar que muitas vezes esse desejo é uma força motriz de inovação na sociedade. Tudo que está à sua volta, o seu computador, a sua roupa, os móveis da sua casa, a arte que você consome, até eu aqui gravando o vídeo para você, foi motivado por uma insatisfação com o presente e busca por algo. E o legal de tudo é que podemos tirar proveito dessa nossa natureza para o nosso crescimento pessoal. Você, como um grande amante dos estudos da natureza humana e do autoconhecimento, você pode tirar proveito disso de várias formas. Olhando para você e para os outros. Mas, em primeiro lugar, você pode começar a tirar proveito disso sabendo que a nossa tendência natural é sermos eternos e insatisfeitos e que devemos trazer isso à consciência, pois só assim podemos transcender isso e sermos mais felizes, tentando encontrar a felicidade naquilo que nós já temos. E saber que você nunca vai ser 100% feliz, onde é que você esteja, em que uma hora ou outra, por exemplo, vai aparecer alguém mais interessante para você do que a pessoa com quem você se relaciona. Agora é você que vai ter que saber lidar com isso e pensar no longo prazo. Em segundo lugar, nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, pois a modernidade explora esse lado cruel da nossa natureza humana de uma forma praticamente predatória e que às vezes até gera uma crise existencial em você. Quer exemplo maior que a publicidade e o marketing? E aquele político que sempre trabalha com a ideia de podemos ter muito mais do que temos se eu ganhar. E no final você vê que é sempre mais do mesmo, com o Brasil vivendo eternos voos de galinha na economia, sendo que a cada 4 anos aparece alguém com a solução definitiva para o problema que dessa vez vai resolver. Mas eu acho que tanto a publicidade quanto a política, elas realmente exploram isso com sucesso. Mas eu acho que o estrago mesmo que causam de imediato não é tão forte quanto o estrago das redes sociais, que exploram isso com uma total maestria. No Instagram, por exemplo, você está sempre se deparando com pessoas que aparentemente têm a vida perfeita, como por exemplo agora, que é pleno dia de semana em que você está trabalhando ou estudando, mas que se você entrar no Instagram vai se deparar com aquela pessoa do corpo perfeito, na praia perfeita, comendo o prato perfeito, vivendo a vida perfeita, te despertando uma comparação meio que invejosa. Com isso, sem você notar em nível inconsciente, você vive uma pessoa insatisfeita com o seu dia a dia, como se você estivesse sendo o último lugar em uma maratona, que seria a maratona da vida. A comparação sempre fez parte da nossa natureza humana, mas dessa vez estamos em um ritmo insustentável em que as pessoas estão usando referenciais irreais para elas. Antigamente, por exemplo, a referência era alguém próximo, alguém da família ou até mesmo algum amigo.
Para a criança, por exemplo, para o rapaz, a referência poderia ser, que nem foi no meu caso, um amigo que subia rapidamente uma árvore e eu queria ser igual a ele. Hoje a referência seria ao youtuber que mora nos Estados Unidos, que já tem carros de 6 anos, que fica vendendo um estilo de vida incompatível com o padrão de vida da maioria das pessoas. Pessoas essas que estão muito perfeccionistas, ansiosas, estressadas e também com grande incidência em depressão. E, em terceiro lugar, saber de um fenômeno chamado de paradoxo da escolha, que quanto mais escolha nós temos, mais perdidos e sobrecarregados nós ficamos. Vamos tentar entender um pouco mais desse novo fenômeno, entender como que ele age na sua vida. Vamos imaginar um exemplo. Você quer comprar uma casa, você vai pesquisar, tem zilhões de sites de imobiliárias. Nessas zilhões de imobiliárias tem 1 milhão de anúncios. Então você sabe que é humanamente impossível ver todos os anúncios. E você se culpa por isso e fica com medo de fazer a escolha errada. Então você decide comprar uma casa e ao comprar você já está insatisfeito e inseguro. Então 1 mês depois você descobre uma casa que é maior que a sua, custa 10% menos e que está mais bem localizada, fazendo você ficar arrependido pela escolha. Olhando para sua nova casa e pensando, onde fui me meter? Como eu sou burro? Então aquela casa não é mais bem vista e você não quer ter toda aquela trabalheira de colocar ela para vender de novo. Mas até aí tudo bem, você começa a aceitar, pois como dizem os mais velhos, aceita que dói menos. E você sai dessa casa indesejada para ir ao mercado. Chegando lá você vai estacionar o seu carro, mas tem um problema. Mesmo tendo muitas vagas, você quer escolher a melhor vaga e ao escolher a melhor você leva tempo. E então ao escolher a melhor vaga você vê que saiu um carro e descobre uma vaga melhor. Então pensa, nossa senhora, meu Deus, é uma vaga melhor bem ali. Então tudo bem, segue a vida. Você vai comprar um molho de tomate. E lá você encontra o tradicional com ervas finas, o picante, o pouco picante, com tomates grossos, com tomates finos, low carb. Então depois de tanto quebrar-cabeça, você leva o de queijo para experimentar. Então, ao sair do mercado, você vê uma pessoa bonita do outro lado da rua e chega à conclusão que o seu atual relacionamento já não está mais servindo para você, pois você poderia ir atrás de uma pessoa, entre aspas, melhor, mas tudo bem. Você sente aquela agonia, mas segue a vida. Então você vai lá para o seu carro, que você julga está mal estacionado, e vai para casa. Chegando em casa, você encontra a pessoa com quem você se relaciona, que, entre aspas, não serviria mais, e ambos vão ver Netflix. Chegando no site, você tem muitos filmes, leva 10 minutos para escolher, e ao escolher já estão pensando já em outro. Mas tanto faz, afinal os dois estão com o mundo à cabeça da lua e não vão estar nem aí para o filme mesmo. Mas tudo bem, você vai para a cozinha e tenta preparar um delicioso macarrão com o molho que você comprou. E ao experimentar o molho, você vê que ele tem gosto de pano de chão. Então você se culpa por isso pensando, deveria ter comprado de 8 queijos com ervas finas. Mas não para por aí, você vai ter que prestar contas à pessoa com quem você convive. E os dois começam a brigar e logo acaba a briga. Então no fim do dia, tá você com a sua consciência na cama, se culpando pela casa errada, pelo estacionamento errado, pela pessoa errada, pelo filme errado, pelo molho errado, pela vida errada. Você consegue se imaginar um ninho de transtornos mentais que isso oferece, esses tempos modernos? E o quanto que é urgente você arrumar algumas formas de estar filtrando essas escolhas e não se cobrar tanto por elas? Ao ponto de você honrar suas escolhas e levar até o final, e isso daí ser uma coisa muito mais prática do que ficar toda hora mudando? E em quarto e último lugar, para você que estuda a natureza humana, é bom você conhecer esse fenômeno a seu favor, ao ponto de você criar estratégias para estimular o seu desejo de conseguir conquistar as coisas que você quer, só que de forma mais realista, que é sobre isso que vamos falar no próximo vídeo, que ainda não sei qual vai ser o nome, mas é só você ir na playlist depois desse vídeo, que vai aparecer lá na playlist chamada Viagem Interior, o caminho para o autoconhecimento, que vai aparecer lá para você logo depois desse vídeo. Então é só você vir na descrição que a playlist vai estar lá. Mas o que eu quero concluir com essa conversa é que a nossa natureza humana ela é uma eterna insatisfeita. Devemos aprender a conviver com isso e, a depender da situação, até tentar transcender a ela. E a verdade é que não estamos todos no mesmo barco, mas sim embarcações diferentes, mas sob a mesma tempestade. Pense nisso.